Então, eu já dei algumas aulas de hermenêutica no meu canal, né? E alguns princípios de revelação bíblica, né? Então, existem vários princípios de revelação que nós devemos seguir para interpretar a Bíblia. Existem princípios errados de interpretação, né? Cada escola teológica ela vai ter uma tendência de seguir um princípio de interpretação, ou favorecer um e, vamos dizer assim, não favorecer outro princípio. Mas existem alguns princípios que todas as escolas teológicas, pelo menos as sadias, elas vão seguir, né? O primeiro princípio é o princípio da não contradição. A Escritura não pode errar, ou seja, ela é infalível, inerrante, então ela não pode se contradizer. Esse princípio é um princípio essencial para a interpretação bíblica. Significa que se há alguma tensão que nós não conseguimos entender na hora que nós lemos dois textos bíblicos, então é necessário pressupormos que não há contradição, né, entre os dois textos e procurar a resposta para solucionar tal problema. Um exemplo é Paulo, ele fala que o homem é justificado pela fé sem as obras, Romanos 4, do 4 ao 6, do 4 ao 8 você pode ler, né? Então ele fala sobre uma justificação pela fé sem obras, ou seja, não há obra alguma na justificação, mas Tiago fala sobre uma justificação também por obras. E agora? Será que Paulo e Tiago estão se contradizendo? Alguns mestres, inclusive grandes mestres, eles chegaram até querer remover a epístola de Tiago da Escritura, mas, né, graças a Deus, não só eles não conseguiram, como eles desistiram de fazer isso. Então, obviamente, Tiago não contradiz Paulo. Então, o que eles vão ensinar? Eles vão ensinar a mesma verdade. O homem é justificado pela fé somente, porém essa fé, para ter uma justificativa, ou seja, não uma justiça diante do tribunal divino, mas uma chancela de que ela é verdadeira, ou seja, uma prova de que ela é uma fé viva. Então ela é justificada nesse sentido pelas obras. Então você é justificado primeiro por uma fé sem obras naquilo que Jesus fez, e depois então por uma fé com obras, não no mesmo sentido. Então você é justificado diante do tribunal de Deus simplesmente por crer naquilo que Deus promete, naquilo que Jesus fez. E você é justificado, então, num outro sentido, ou seja, diante dos homens e, inclusive, obviamente não diante do tribunal celeste, mas dos anjos do céu e, por que não dizer, do próprio Deus, que a sua fé é verdadeira pelas suas obras. Então, suas obras estão dando prova de que você é justificado. Então, esse é o princípio da não contradição, né? O princípio da inerrância, vai cair, o princípio da não contradição vai estar ligado com o princípio da inerrância bíblica e da inspiração, da infalibilidade da Escritura Sagrada. Então esse é um princípio básico para interpretar o texto. Algumas pessoas vão dizer, mas isso é invenção de teólogo. Não. Jesus apela para a lógica, né? Quando ele chega para os fariseus, ele pergunta assim, se Davi chama o Messias de Senhor, como então ele pode ser seu filho, né? Não, você nunca viu um pai chamar o filho de Senhor, né? Na verdade, o filho que deve honrar o pai, né? Mas então significa que existe uma resposta. Jesus está apelando para a lógica. A lógica ela deve ser respeitada. Paulo, quando usa argumentos lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala, né, que se os mortos não ressuscitam, né, então vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então nós somos mentirosos. Então a lógica ela tem o seu lugar e ela faz parte da verdade, né, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né, Deus é a verdade, o Espírito é a verdade. Então nós não podemos nada contra a verdade, somente pela verdade. O apóstolo Paulo fala isso. Então esse é o princípio da não contradição. Tá? O princípio que está anexado com o princípio da inerrância, infalibilidade e inspiração da Escritura Sagrada. Significa que a Escritura é infalível, ela não pode falhar, ela é inerrante, ela não pode errar e ela é inspirada
por Deus, ela tem procedência divina, então ela é totalmente confiável. Então esses princípios eles estão amalgamados uns aos outros, né? Porque se cai um, então cai todos. Você não pode dizer que a Bíblia ela não é inspirada por Deus, né? E dizer então que ela é infalível, né? Porque somente Deus ele não falha, né? Paulo fala em Romanos 9, haveria a palavra de Deus falhado de maneira nenhuma. Então a palavra de Deus é infalível, né? Jesus fala lá em João 10 que a Escritura não pode errar, então ela é inerrante, né? Então ela é infalível, inerrante, e Paulo para Timóteo fala, né, que ela é inspirada por Deus. Então, baseado nesses três princípios, nós concluímos também que ela não pode se contradizer, né? Porque ela é a verdade. Deus é a verdade. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra de Deus e Deus, então, não pode mentir, né? Então, não pode ser contraditório.